Olá pessoal, eu sou Ivania Sanches aqui do canal O Gato na Panela. Eu hoje não vou fazer nenhuma receitinha com vocês. Eu vou responder algumas questões que vocês me enviaram a respeito do meu último romance, Sussurro das Estrelas. Dentre as perguntas frequentes, muitas são relativas ao encontro de pessoas que se amaram no passado e se reconhecem num momento futuro ou momento presente. Questões como almas gêmeas, destino, fatalidade, karma, dúvidas frequentes dos leitores que recaem sempre no mesmo assunto: reencarnação. Algumas perguntas são muito semelhantes, de vários leitores, então eu fiz um apanhado e vou responder à medida que a gente vai conversando. O que eu vou responder para vocês não é simplesmente um achismo meu, é fruto de um estudo elaborado de várias religiões, várias filosofias, várias crenças. Então, muitas falam em reencarnação, às vezes com alguma diferença, muitas semelhanças, mas tudo está em consonância com o meu entendimento sobre o assunto. Não é apenas o Espiritismo que fala sobre reencarnação. O conceito é amplamente encontrado nas religiões orientais, tais como o hinduísmo, budismo, jainismo, messianismo. Por exemplo, o hinduísmo acredita em vários deuses e na reencarnação. Então, segundo os seguidores do hinduísmo, os seres humanos morrem e renascem várias vezes ao longo de muitas vidas. E assim, eles têm oportunidade de evoluir até chegar a um estágio em que se unem a Brahman, a realidade suprema. Já os budistas dizem que o karma individual de cada ser é que irá determinar o seu nascimento. Por karma, podemos entender tudo o que é acumulado e criado com ações, palavras e pensamentos, tanto negativas como positivas. Ou seja, os seus pensamentos e os seus atos é que vão determinar o seu karma e a próxima encarnação. Então, primeiro, é necessário entender que conceitos mudam dependendo da cultura, do período histórico, da religião e de um povo. A Enciclopédia Britânica define a reencarnação como renascimento de um indivíduo após a morte corporal, seja a consciência, a mente, a alma ou alguma entidade em uma ou mais existências sucessivas. Você sabia que a reencarnação era aceita pela Igreja Católica até o ano 553? Até o segundo concílio de Constantinopla, que ocorreu nesse ano, a doutrina católica não se opunha de forma alguma à reencarnação. Pelo contrário, dava pleno suporte para a sua existência. Hoje, acredita na ressurreição, que é um pouquinho diferente de reencarnação, mas nesse ponto a gente volta em um outro momento. Já o Espiritismo
acredita na reencarnação como uma consequência necessária da lei de progresso. Ou seja, você tem a oportunidade de retornar à carne para resgatar os seus débitos. Então, é através da reencarnação que o espírito repara seus erros, evolui, sendo, portanto, um processo de aprendizagem. Mais ou menos como na escola, né? Se você repete em uma disciplina, você tem a oportunidade de estudar novamente para poder passar. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, define encarnação como a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. Ou seja, o espírito volta em um outro corpo que não é nada parecido com o que ele foi antes, para que ele tenha a oportunidade, com o esquecimento e com as novas oportunidades, de fazer o seu resgate. O que a Bíblia fala sobre a reencarnação? Vamos ver? Tem uma parte que diz assim: semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Coríntios 15, 44. O que é semeado em fraqueza é o corpo que se decompõe na terra, e o corpo espiritual é o corpo que ressuscita em poder por ser imortal e pois incorruptível. Dá para pensar bastante a respeito, né? Se até na Bíblia está escrito. Então, e o que Jesus fala a respeito da reencarnação? Diz-nos, em outros termos, que o primeiro não pode possuir os atributos do segundo, ou seja, não pode ser parecido. Em João 3,8, Jesus diz-nos, em uma linguagem figurada, que o espírito reencarna onde quer e não sabe de onde veio, ou seja, desconhece completamente sua última encarnação. E também não sabe para onde vai, qual será a próxima. Nisso também, mais para frente, há algumas coisas pontuais. E o judaísmo, será que acredita na vida depois da morte? Essa é a crença dos judeus. Eles supõem que as almas nobres que cumpriram a maioria dos 613 mandamentos divinos prosperam. As almas são eternas, porém precisam ser purificadas. Por isso, ao se passarem 4 gerações, retornam à Terra para cumprirem pendências ou castigos anteriores e então evoluírem. Eu não conheço profundamente a doutrina judaica. Eu estou colocando um recorte daquilo que eu encontrei sobre o que eles pensam na vida depois da morte. Os leitores que forem judeus podem comentar se assim o desejarem. Aliás, é bom que comentem, porque é comentando, trocando ideias que a gente evolui, né? Mas também há
outros povos que têm outros pensamentos a respeito. Ao contrário do que muita gente pode pensar, nem sempre a reencarnação é vista como sendo algo exclusivo dos seres humanos. A britânica informa que, dependendo da tradição, acredita-se que os animais e até mesmo os vegetais podem reencarnar, não necessariamente na mesma espécie. Isso é profundo. Imagina que hoje você é humano, de repente, numa próxima encarnação, você pode ser um gato. Ou você, nesta encarnação, é uma flor e na próxima você renasce como espinho. Eu costumo brincar que eu tenho muito medo de lagartixa. Então eu sempre brinco e digo que na encarnação anterior, provavelmente eu fui mosca, né? Então por isso nessa encarnação eu tenho medo de lagartixa. Mas é claro que é uma brincadeira que eu faço, eu espero não ter sido, né, a mosca. Eu encontrei também uma citação em que diversos povos do oeste da África acreditam em reencarnação e, ao contrário dos hindus e budistas, consideram que a vida na matéria é preferível àquela em outro plano de existência. Para esses grupos, os indivíduos geralmente renascem na mesma família e suas almas podem se dividir simultaneamente em vários seres que renascem. Muitos desses povos adotam a ideia de crianças repetidoras, pela qual uma alma perturbaria uma família, reencarnando e morrendo sempre como um bebê ou uma criança pequena. Alguns desses grupos aceitam a noção de reencarnações não humanas também. Alguns povos ainda acreditam que quando uma pessoa morre, a alma permanece perto do túmulo por um curto período e depois procura um novo local de descanso ou outro corpo, que pode ser humano, que pode ser um mamífero ou pode ser até um réptil. Os antigos esquimós e outras tribos norte-americanas situadas no norte e no noroeste do continente americano também adotam a reencarnação, embora haja numerosas diferenças de crença entre esses povos. Alguns, por exemplo, aceitam a mudança de sexo, ou seja, se você é homem, você pode reencarnar como mulher. Se você é mulher, pode reencarnar como homem. Alguns aceitam essa mudança de sexo, outros as reencarnações de forma não humana também. Um terceiro grupo, tal como os africanos ocidentais, acredita que a mesma alma pode reencarnar simultaneamente em diversos corpos. Imagina se uma pessoa é ruim e reencarna em 10 pessoas diferentes, serão 10 pessoas ruins. Se for uma pessoa boa, tudo bem, né? Eu só estou pensando. Muitos não consideram que todos os indivíduos têm que renascer. Nesse sentido, sua atenção está mais voltada para pessoas que têm morte prematura, como crianças que renascem na mesma família, ou guerreiros
que reencarnam com marcas de nascença associadas a seus ferimentos. Tudo que eu estou falando é muito profundo. Cada trecho que eu estou citando a vocês mereceria que nos sentássemos em grupo, que discutíssemos, que trocássemos ideias, conhecimentos. Eu hoje estou apenas colocando para vocês o resultado de um estudo que faço quando tenho dúvidas. E esse estudo eu estou colocando para vocês como resposta, mas não uma resposta definitiva, para que vocês reflitam, para que vocês pesquisem, para que vocês estudem e para que vocês sintam dentro de si, no coração, no espírito de vocês, na mente, aquilo que mais se aproxima do seu sentir, vamos dizer assim. Outra questão, por que nós temos que reencarnar mesmo? De modo geral, todas as religiões, todas as crenças acreditam que a reencarnação é a oportunidade de aperfeiçoar erros e acertos. Eu falei antes, né? Se você está numa escola, você é reprovado numa determinada disciplina, você tem a oportunidade de refazer, reestudar, acertar os seus erros e ser promovido. É essa a ideia mais comum que se tem de reencarnação. A doutrina espírita diz que Deus cria as almas simples e ignorantes, isto é, sem a noção e sem o conhecimento do bem e do mal, mas com igual aptidão para tudo. Então, todas têm condições de aprender e de se aperfeiçoar ao longo das encarnações. Por quê? Ao longo das encarnações, ela também vai cometer novos erros, mas tem a oportunidade de refletir nessas experiências que o marcam profundamente e a oportunidade de melhorar. Com exceção dos espíritos de primeira ordem, todos os outros devem reencarnar sucessivas vezes, pois nós estamos em aprendizado constante. Então, se vocês pesquisarem, tiverem curiosidade, muitos filósofos, pensadores falam que todos os dias a gente aprende uma coisa nova. O dia que você não aprende nada, não fez nada diferente, é um dia meio que perdido, né? Então a gente tem sempre a oportunidade de melhorar. Eu sempre faço receitas com vocês, né? Nem sempre dá certo, mas eu sempre tenho a oportunidade de refazer, colocar novos ingredientes, ou mais tempo no forno, ou na panela, e acertar. Eu acredito que assim é a vida. A gente tem que ter essa oportunidade de refazer. Os caminhos de muitos espíritos são traçados pelos construtores da vida, que organizam com o máximo de cuidado e competência os planos reencarnacionistas, valendo-se do registro individual de cada espírito. Vocês que já leram os meus livros, vocês devem ter percebido que eu sempre coloco uma parte em que o espírito de determinado personagem tem acesso ao registro daquilo que fez em encarnações passadas,
para ser esclarecido a respeito das suas dificuldades atuais, porque eu acredito firmemente nisso. Então, algumas experiências que eu tive e tenho por meio de evidência, por meio de intuição, por meio de sonhos, me faz acreditar firmemente que esses registros existem. Então está lá marcadinho tudo que você fez de bom, tudo que você fez de mal. Quando você vai reencarnar, você olha, eu tenho 50 erros, mas em uma encarnação só não vai dar para consertar tudo isso. Eu vou escolher 5. E aí vem, né, aquele espírito que está lá trabalhando no setor de reencarnações e diz para você, olha, esses 5 são difíceis. Aí você diz em espírito, mas são só 5. Não, mas são 5 pesados. Escolhe um. Aí o espírito teimoso fala, não, eu quero 5. Até que ele consegue. Aí chega aqui, reencarna, tem uma dificuldade imensa na vida, são dificuldades de relacionamento, dificuldades monetárias, dificuldades de conseguir emprego, dificuldade de aprender, enfim, de aprender matemática, né? Eu sou professora de matemática, então sempre brinquei que muita gente não passa na fila, né? Não coloca que precisa aprender matemática. E é isso. Então, quando você tem muitas dificuldades, é porque você escolheu muita coisa, né? Devia ter escolhido menos. Pelo menos é isso que eu entendo desse processo reencarnatório. Eu não tenho nenhuma intenção de dar uma aula universitária aqui com profundidade. Peço até que os meus colegas e minhas colegas espíritas que têm um vasto conhecimento maior que o meu compreendam que eu estou tentando falar de uma maneira mais simples aos meus leitores e àqueles que desejam saber um pouco mais. Então, o sofrimento é uma forma da gente evoluir. É claro que ninguém gosta de sofrer, mas ninguém evolui com a felicidade eterna. Em todas as crenças, todas as filosofias e religiões, há a explicação de que a reencarnação nunca acontece sem um objetivo específico e que estão divididos em 3 partes. Então, pode ser uma missão. Quantas pessoas a gente conhece que faz trabalho maravilhoso em prol de crianças, de animais, de doentes, de idosos, enfim, aquela missão maravilhosa. Os grandes religiosos, os grandes humanistas, os grandes biólogos que lutam em prol da natureza. Então, são espíritos que vieram com esta missão. Os grandes cientistas que descobrem as vacinas para a cura de doenças, que missão maravilhosa. Vocês já perceberam o quanto eles são despojados de toda e qualquer vaidade? Raramente você conhece o nome do cientista que criou alguma vacina. Há poucos dias eu vi na televisão um médico que participou da criação de uma vacina. E você olha para ele e você não sabe, você não acha que aquela criatura foi tão despojada, tão inteligente, tão capaz de doar o seu tempo para criar algo em prol do seu próximo. Bonito, né? Além da missão,
O segundo item que eu pude pesquisar é a provação. Você vai ter provas para ver se você passa, para ver se você consegue contornar, para ver se você não se desespera, não atenta contra a própria vida, não prejudica a sua família, o seu semelhante, os seus amigos. Você deve conhecer alguém assim, com muitas provações dentro da sua vida, dentro da sua rotina, em todos os setores. Por mais que a pessoa se esforce, ela está sempre com alguma provação a superar. E a outra é uma expiação. Ela vem para expiar os erros do passado, ou seja, para consertar aquilo que ela fez de errado no passado. De modo geral, né, são as 3 razões de um espírito reencarnar. E claro que cada uma delas tem as ramificações para a gente poder entender melhor. Então, a missão é conferida, é uma tarefa que é conferida a alguém para que realize algo. Que é a coisa mais interessante do que um cientista, né? Eu tiro meu chapéu para aquelas pessoas que ficam nos laboratórios dia e noite debruçados sobre um assunto, né? Para descobrir a cura para alguma doença. Então, eu adoraria ter tido essa oportunidade e essa condição. Quem sabe numa próxima encarnação. Só que, pelo que eu pude ver, a missão ela ocorre apenas para uma minoria de espíritos. É uma minoria que tem condições de vir. São espíritos, a meu ver, espíritos elevados que têm condições de vivenciar uma missão, muitas vezes árdua, né? A provação é o ato ou efeito de provar e geralmente é sofrida por alguém a fim de determinar se já possui condições de vencer e voltar numa outra encarnação um pouco mais branda, vamos dizer assim, não vamos dizer melhor, porque o melhor no nosso entendimento pode não ser o melhor. Aquela encarnação mais sofrida talvez seja aquela que propicie uma elevação maior do espírito. E a expiação acontece, então, na grande parte das reencarnações. É aquela onde você tem a oportunidade de pagar débitos adquiridos em encarnações anteriores, como eu expliquei. Então, a grande maioria de nós está aí nessa encarnação, a fim, né, de não é castigo ou penitência, é uma oportunidade. Desculpe, as minhas gatinhas, quando eu estou aqui no vídeo, são como crianças, querem atenção. Olha. Vamos continuar. Outra pergunta que me fizeram é sobre quantas vezes um espírito deve ou pode reencarnar. Bem, pelo meu entendimento, ele pode reencarnar quantas vezes for necessário para o seu desenvolvimento, sem perder sua individualidade, mudando apenas de personalidade. Isso porque a cada encarnação ele vai sofrer influência do novo corpo, do novo ambiente físico, sociocultural, da nova família, dos amigos, etc. Então ele vai aprender tudo novamente. Então, se precisar reencarnar 10 vezes, serão 10, 100 vezes serão 6,
ele tem a eternidade para evoluir. Então, todas essas oportunidades são dadas ao espírito para a sua evolução. Também me foi feita uma outra pergunta. É possível reencarnar na mesma família? Sim, é possível. Os estudiosos das diversas religiões e em especial do espiritismo, que eu sou espírita, afirmam ser possível sim, e é até constante o desencarnado voltar à Terra como um membro da família que deixou. Então, a família seria aí um ponto de encontro, uma escola onde todos se juntam para evoluir. Não existe o acaso. O lugar onde o espírito nasceu é o lugar onde ele deveria ter nascido, é lá que ele vai cumprir a sua missão ou resgatar os seus débitos, né? Numa missão de expiação ou não. Tá? Novamente, foi perguntado onde tem na Bíblia a questão da reencarnação. Eu encontrei aqui um trechinho onde diz que o profeta Elias e a sua reencarnação em João Batista, a propósito diz o seguinte: quando a morte chega, morre a totalidade da pessoa, seu corpo e sua alma. No entanto, nesse momento, Deus, doador da vida e vencedor da morte, ressuscita ambos em um corpo glorioso e na individualidade de cada ser, sua alma. Ou seja, morre tudo que ele era. Vamos supor que a pessoa foi um professor. A hora que ele morre, morreu o professor. Ele pode reencarnar como sendo um economista, como sendo um vendedor, como sendo um agricultor. Ele não obrigatoriamente será professor novamente. E ao contrário também, morre o agricultor. Pode ser que ele reencarne na mesma família e tenha a oportunidade de estudar e se tornar um doutor. Acontece também. E aí vem a pergunta: por que a reencarnação é considerada um bem de Deus? Bom, muitas vezes os inimigos do passado hoje são os nossos pais, os nossos filhos, os nossos irmãos e estão juntos, né? Estamos juntos para uma reconciliação. Vocês já perceberam que do nada alguns irmãos não conseguem se entender? Aí eles passam a vida inteira numa contenda. Chega lá num momento, fazem as pazes e vivem um pedacinho da vida em paz. Eles conseguiram se reconciliar e resgatar débitos do passado. Então, por isso que a reencarnação é considerada uma bênção de Deus. É uma oportunidade de você se reconciliar com os seus desafetos. Igreja messiânica, aliás, eu pertencia à igreja messiânica há muitos anos. Quanto mais apego a alma tiver ao mundo terrestre, mais rápido ela reencarna. Entretanto, isso não é algo tão bom, pois é necessário que o espírito passe por um período de purificação antes de retornar à Terra.
Quanto mais tempo passar nesse lugar, mais purificado e feliz será em sua vida terrestre. E caso aconteça a reencarnação prematura e a purificação seja interrompida, a pessoa passará por dificuldades e terá que se purificar em vida. Eu trocaria essa purificação por aprendizado. Eu entendo que quando você desencarna, você vai para um local de aprendizado para poder retornar. Para a religião Wicca, é importante se concentrar na vida atual e nas linhas de pensamento sobre reencarnação, que divergem muito, mas em geral, eles acreditam que após a morte, as almas vão para a terra do verão, uma espécie de paraíso, segundo a visão de cada alma, e ficam ali por tempo indeterminado. Seu retorno à terra depende da habilidade que tiver de se libertar e retomar o material que a sua alma carregava. A alma ainda pode escolher não reencarnar. Caso decida pelo contrário ou opte pela nova encarnação, a alma pode reencarnar tanto na mesma espécie quanto em outras, a fim de evoluir e aprender as mais diferentes lições. Alguns grupos de muçulmanos da Ásia Ocidental, como os drusos, que são do Líbano, e os alevitas da Turquia, adotam um conceito de reencarnação que não envolve karma nem a possibilidade de renascimento como um ser do outro sexo. Para essas correntes, Deus estabelece que as almas viverão uma série de existências em circunstâncias diversas, as quais não têm relação de causa e efeito entre si. No dia do julgamento final, Deus vai analisar as ações realizadas nessas diferentes encarnações por cada alma e destinar ao indivíduo o céu ou o inferno. Para os drusos, não há estado intermediário entre uma vida e outra. A reencarnação ocorre logo depois da morte do corpo anterior e sempre no seio da comunidade drusa. Os alevitas aceitam a possibilidade de o indivíduo reencarnar em forma não humana. E em relação à ciência, ela ainda está buscando provas para a reencarnação. Então, as pesquisas, elas envolvem o tema analisando evidências que podem ser classificadas em 3 tipos diferentes. O primeiro deles se refere a episódios nos quais as pessoas falam espontaneamente sobre fatos e lembranças do que teria sido uma vida anterior. O segundo deriva da regressão hipnótica e o terceiro está relacionado a mensagens do tipo mediúnico. As crianças são o objeto preferido de estudos reencarnatórios, porque a possibilidade de que elas tenham absorvido informações por meio de mídias diversas é bem mais reduzida, né? Em geral, elas começam a falar sobre essas memórias antes de ser alfabetizadas e as descrevem de forma bem simples, não se preocupando se alguém vai acreditar ou não. De qualquer forma, os caminhos da ciência a percorrer ainda são
pequenos, vamos dizer assim. Se você não acredita em mediunidade, então vamos aguardar a ciência. E quero agradecer a vocês que me enviaram as perguntas. Maíra, de Minas Gerais, eu quero agradecer a Amélia, de Curitiba, no Paraná, ao Pedro, de Manaus, ao Manuel, de Lisboa, ao José, de Madrid. Também quero agradecer o pessoal do Rio Grande do Sul, tem um grupinho aí que mandou as perguntas. Muita força para vocês nessa restauração desse problema que vocês estão atravessando. Com certeza terão força para se reerguer. Agradeço também o Marcos, do Rio de Janeiro, Petrópolis, né, no Rio de Janeiro. Agradeço também a minha leitora de Campinas, a Ana Júlia. Agradeço ao Carlos, de Taubaté, ao Joy, de São José dos Campos, e a todos vocês que estão assistindo essa live. Então, a todos vocês, um grande abraço, muita força, muita fé e até qualquer hora, se Deus quiser. Se você gostou, não esqueça de dar o seu like e inscrever-se no canal. Até a próxima!